Simone Tebet, ministra do Planejamento, minimizou a declaração de Lula que relativiza o conceito de democracia. Em entrevista à Globo News, ela disse desconhecer o contexto da fala. Cada um tem a sua interpretação de democracia. O importante é que eu e o presidente Lula entendemos a democracia da mesma forma, né? Como relativo? Eu não sei em que contexto o presidente quis dizer, mas andando não só no segundo turno e agora tendo a honra de estar ao lado do presidente como ministra do Planejamento e Orçamento, tendo inclusive toda a liberdade nessa frente ampla de apoio ao governo, não é o governo do PT, mas um governo de frente ampla pela democracia e conhecendo não só a história do presidente Lula, mas aquilo que ele determina hoje para os seus ministros, eu posso garantir que eu e o presidente Lula temos o mesmo conceito de democracia. Flávia, ela se esquivou, deu uma ensaboada e não respondeu a pergunta e saiu com cada um tem a sua interpretação de democracia, é isso? Olha, vamos ser honestos. O que está acontecendo no discurso público no Brasil hoje é exatamente uma Simone Tebetização, tá? Dos conceitos canônicos dos termos, sabe? Se você for pegar a democracia de Platão até o iluminismo escocês, ela tem um único significado. Foi a partir do iluminismo escocês que você começa a ter uma certa pulverização aí da ideia de democracia. Agora, né, com esse discurso atual, no qual tudo que você faz, você coloca lá, democracia, 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 democrático, assim por diante, você acaba tendo essa Simone Tebetização total aqui, né? Teve um jornalista que ele falou ontem que o que o Lula fala ao defender, né, ao dar uma passada de pano no Maduro, falando, democracia é relativa, isso aí é um estelionato eleitoral. É um jornalista da grande mídia, ele não será colocado no inquérito dos atos antidemocráticos, ele não vai sofrer busca, apreensão nem quebra de sigilo por conta disso, mas note, eu concordo muito com o que ele está dizendo. Se Lula foi eleito dizendo democracia, 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 e principalmente a mídia e todo o aparato, não apenas político, mas um aparato inclusive privado, inclusive internacional, estava dizendo, olha, precisamos votar no Lula porque o Bolsonaro ele é uma ameaça à democracia. E aí o Lula vai lá e fala assim, mas a democracia é relativa, veja bem, a Venezuela é linda, é cheio de eleições assim por diante. Ora, isso é de fato um estelionato eleitoral, ainda mais pelo que o Silvio acabou de dizer. Ou seja, nós estávamos sob censura, porque nós não podíamos dizer uma verdade. Tá? Então, se isso é um estelionato eleitoral, a gente precisa questionar algumas coisas além, entendeu? Algumas coisas que estão muito acima dessa ideia só de você falar assim, essa frase foi mal colocada, a frase da Simone Tebet foi mal colocada. Ora, eu vou dar uma interpretação muito clara sobre democracia para a esquerda. Democracia para eles é controle de voto. Tá? Então essa é uma ideia muito clara. Toda vez que eles dizem, olha, nós precisamos proteger a democracia fazendo tal, eles querem dizer, vamos controlar os votos para chegarem a nós. Nós precisamos democratizar as redes sociais, ou seja, precisamos controlar para todo mundo só falar aquilo que nós queremos. Precisamos democratizar o processo, não sei mais o que. É controle de votos o tempo todo. Só lembrando uma última coisa, o PT, né, que a gente colocou aí recentemente, ele colocou a imagem, né, do ministro Alexandre de Moraes, eu quero lembrar que a própria Gleisi Hoffmann, tá? Há 6 anos, ela criticou o nível partidário, político e militante do Alexandre de Moraes, dizendo que a indicação de Michel Temer, do Alexandre de Moraes pelo Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal era um risco à democracia. Lembra de quem pediu o impeachment de Alexandre de Moraes também? Randolph Rodrigues e Alessandro Vieira, dizendo que eles eram um risco à democracia. Eu quero dizer se eles têm coragem de repetir a mesma frase hoje. Ana, temos um presidente da República dizendo que o conceito de democracia é relativo. A ministra Simone Tebet, segundo o próprio Lula, né, dizendo que cada um tem a sua interpretação da democracia. Eu quero trazer aqui uma frase que o nosso mestre Augusto sempre lembra, do Milor Fernandes, né, que diz o seguinte, democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Corretíssimo. E não custa lembrarmos que Dona Simone Tebet está na lista daqueles que questionaram a lisura das urnas eletrônicas. Paula, não adianta, né? Até avisar o nosso querido mestre aqui, Alexandre Garcia, que ontem nós dissemos aqui
Alexandre, que seremos um disco arranhado. A gente vai repetir, repetir, repetir. Não tem memória curta, nem falha de memória aqui nesse programa, e ela continuará sem filtro. A Simone Tebet tem um vídeo que diz: será que o meu voto é concretizado? Pedindo exatamente a segunda camada de transparência, que é o voto impresso, que cai ali na urna, escurinha, aquela história toda, né? A Simone falou nesse vídeo aí que mostramos agora sobre uma honra, né? Que é uma honra estar com o presidente Lula, é uma honra estar com essa frente ampla pela democracia. Eles adoram, né, colocar nomes assim bonitos, floreando, para uma coisa que a gente sabe muito bem: calar os dissidentes e censurar os opositores e qualquer um que questione o regime, porque não é governo mais, é regime. Lembrando que foi também a dona Simone Tebet que disse durante a campanha presidencial de 2022, ela acreditando que seria colocada em um pedestal de terceira via possível, ela disse que jamais aceitaria cargo de uma possível vitória do candidato Lula. Disse que o PT era um dos partidos mais corruptos da nossa história e disse aqui, inclusive peguei aqui umas aspas da Simone: a Lava Jato cumpriu um papel muito importante para o Brasil. Não adianta o PT dizer que não houve corrupção. Ninguém devolve 6 bilhões de reais se não devia. Então é isso, né? É a hipocrisia que fala mais alto no cenário da política brasileira. Alexandre? Pois eu fiquei até sem graça de ver a sem gracice da Simone Tebet tendo que admitir que ela sabe que Lula falou em democracia relativa. Eu acho que ela está tendo um encontro com ela, né? E não vai durar muito tempo. Não é a primeira vez que eu vejo que ela não está encaixada nesse governo. E não é só ela, né? Marina Silva, a Daniela do Vaguinho, essas são mais evidentes. Outras que chegaram e ainda nem sabem o que estão fazendo, o que é preciso fazer. Foi muito apressada aquela escolha de uma multidão de 37 ministros. E o resultado está aí. Ela tem lá os princípios econômicos dela, mas lá no planejamento está complicado explicar isso. Ela faz um uso muito grande de eufemismos. Outro dia ela disse que precisava ter uma arrecadação para dar certo o arcabouço de mais 150 bilhões de reais. Ou seja, nós vamos ser chamados a pagar mais 150 bilhões de impostos ou o arcabouço não vai dar certo, né? Mas esse é um outro assunto. Eu queria voltar um pouquinho uma manifestação da presidente do PT que usou o termo, o chavão, extrema-direita. No mundo inteiro, a esquerda jamais usa direita, ela usa extrema-direita. Há extremismos na direita, há extrema-direita, como há extrema-esquerda, né? A ministra Carmen Lúcia, quando era presidente do Supremo, foi atacada no edifício onde mora, em Belo Horizonte. Chegaram 3 ônibus do MST e jogaram tinta vermelha na fachada do edifício como se fosse sangue, né? Ela foi alvo disso. Então ela sabe o que é extremismo, né? E estão, então... outra coisa, né? O Silvio acabou de lembrar, o Bolsonaro é um perigo à democracia, um risco à democracia. Gente, isso foi o Dr. Goebbels, Joseph Goebbels, que botou na cabeça das pessoas: repita, repita, repita. Aí virou verdade. Aí virou a premissa de outras atitudes. Essa já é uma verdade comprovada. O Bolsonaro é perigo à democracia. Então, tudo que ele está dizendo é contra a democracia, né? Foi inteligente como obra de propaganda, né? A propaganda, aquela propaganda institucional grandiosa que envolve o país inteiro, que convenceu leitores de Goethe a apoiar o nazismo. É uma senhora obra. Fizeram isso aqui no Brasil, né? Outra coisinha que eu queria falar, que eu não falei,
foi o trabalhão que teve o ministro relator no julgamento de Bolsonaro. O voto dele teve 382 páginas, quer dizer, é um trabalho enorme para defender uma tese. É igual aqui, esse livro aqui, por exemplo, tem 220 páginas, esse livro, né? E é o dobro desse livro, o voto, né? De 382 páginas, o que mostra a dificuldade de incriminar Bolsonaro para ficarem livres desse perigo à democracia por 8 anos, o que não aconteceu com a presidente Dilma, que, condenada no Supremo, não seguiram o que está escrito aqui, né, no parágrafo único do artigo 52, que o presidente condenado fica por 8 anos afastado de qualquer cargo público. São coisas do Brasil de hoje, esse Brasil que produz jabuticabas. Paula. Bom, antes de jogar para o Silvio, eu vou pedir para a produção exibir mais uma vez o vídeo da Simone Tebet levantando dúvidas acerca do sistema eleitoral, como bem lembrou a Ana. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente. O Silvio, a Simone Tebet foi emparedada ali pelo repórter, porque na pergunta dele ele começa, né, questionando, falando que quando ela declarou apoio a Lula, ela disse, meu grito é pela defesa da democracia. Agora resta saber qual a democracia que ela defende, né? Exatamente, Paula. Bom, primeiro sobre esse vídeo que a Ana citou e você reproduziu mais uma vez, há quem diga que isso possa se configurar em flagrante perpétuo nas mais altas cortes do judiciário brasileiro. Sobre a tua pergunta agora, eu acho que a produção tem um tweet que ela fez agora à tarde, que diz muito também sobre como anda desarrumada a cabeça dela, né? Ela diz que democracia é inegociável, dia histórico, TSE fez justiça. Depois canta ali um trecho da música do Lulu Santos, né? Eu não sei qual é a vida melhor no futuro que ela se refere, mas eu penso que inegociável e relativo não cabe numa mesma frase. A gente poderia citar, por exemplo, liberdade. Para nós, por exemplo, determinados valores, né, são inegociáveis, então, portanto, eles não podem ser relativos. E aí, se você recorrer à frase que ela acabou de dizer nessa entrevista à Globo News, não se encaixa nesse tweet. Então, em que lugar está a cabeça da Simone Tebet? E aí fica muito claro, né, Paulo? Aí fica muito fácil de entender. A Simone Tebet concorreu na eleição com um discurso de que era ali a terceira via, embora nunca existiu terceira via no processo eleitoral brasileiro de 2022, mas que ela era o voto das mulheres, uma campanha do voto feminino, aquele voto da esquerda limpinha, sabe aquela esquerda que diz assim, não, o PT é só minha segunda opção. É quase aquele voto da Marina Silva em eleições anteriores, aquele pessoal que se diz assim, eu sou meio intelectual, meio de esquerda, mas eu não sou o PT exatamente, né? Então eu voto na Simone Tebet. Ela saiu das urnas com 4,2% do eleitorado, são 5 milhões de votos. É um capital eleitoral relativo. Ela saiu da eleição maior do que entrou. Isso é inegável. Aí ela, no segundo turno, seguindo a linha ali desse eleitorado que a gente vem dizendo, que a gente sabe até aonde encontra, em alguns redutos do Rio de Janeiro, em alguns bairros de São Paulo, né, nas universidades, a gente sabe onde é que está esse eleitorado. Bom, seguindo... Vamos então apoiar a frente ampla pela democracia. Mas que democracia? A que é inegociável, Simone Tebet? Ou a relativa que o seu líder, o seu chefe falou ontem? Está confuso. Então, ela está numa situação muito confusa. Ela não tem como prestar contas ao seu eleitorado, ela não tem discurso para permanecer no governo, porque ela não foi recebida uma única vez pelo presidente da República em 6 meses. Aliás, nesta semana nós noticiamos que ela é a nova mãe do PAC, né? O rótulo que Dilma Rousseff recebeu, PAC, a maior enganação em infraestrutura já criada no Brasil, uma envelopagem, né? Marketing puro do senhor João Santana, o marqueteiro do Petrolão, previa gastar em cimento 1,5 trilhão, metade do PIB brasileiro, em 29 mil obras,
quando a Dilma deixou o cargo de presidente, apenas 18% dessas obras tinham sido concluídas. Quem está em Minas Gerais, repito, pergunte como anda a linha 1 do metrô de Belo Horizonte. Quem estiver em Fortaleza, no Ceará, pode dizer como é que anda o metrô de Fortaleza. Quem mora em Santos, a dragagem do Porto. Isso para não falar das estradas e outras obras cujo dinheiro foi drenado pela corrupção, descoberta pela Lava Jato, e a outra parte não saiu do papel por pura incompetência dos mandatários. Mas aí ela é nomeada nova mãe do PAC, vem aí o PAC 4. E aí também um jornalista perguntou a ela, não sei se temos esse vídeo para finalizar meu comentário, mas quais são as obras do novo PAC do governo Lula 3? Ela disse, não tem obras, porque o PAC não é o PAC. Bom, aí ela está mais parecida com a Dilma.